Boa noite, igreja. Bom estarmos aqui. Eu tenho certeza que você veio para o templo nessa noite com alguma expectativa. Eu quero te desafiar a ter expectativas como o Senhor quer fazer nessa noite em nosso meio. Porque o que acontece no templo, irmãos, é algo diferente de qualquer outra coisa. Enquanto adoramos ao Senhor, o Senhor age, o Senhor faz, o Senhor trabalha. Você se lembra do terremoto? Paulo e Silas adoravam ao Senhor na prisão, 2 homens em adoração, e o Senhor moveu aquele lugar. Tem alguém aí do seu lado, não tem? Se não está tão pertinho, tem alguém ali na frente ou atrás. Essa pessoa que está do seu lado adorando junto com você, hoje pode acontecer algo estontoso do Senhor aqui nesse lugar. Porque quando 2 pessoas adoram ao Senhor juntas, nada pode segurar a ação do Senhor. E depois do nosso momento de adoração, a palavra profética do nosso coração, ou seja, o que fazemos no templo é algo diferente de tudo. Por isso que eu quero colocar em pé nessa noite e adorar com expectativas. Adore ao Senhor, ao ser todo poderoso, ao santo nome do Senhor, porque o Senhor há de fazer, há de agir enquanto a igreja do Senhor adora. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Senhor.
universo se desfaz. Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador desse universo, te chama de filho, e te recebe à mesa dele em comunhão com ele. É o Deus que te conhece, que soma o seu coração. E nessa canção, que oremos como o salmista: Senhor, soma o meu coração, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que passa no meu interior. Me corrija, Pai, e encontre em mim um adorador incorrigível, um filho amado, um filho que precisa da direção desse Pai. E nos acheguemos a esse banquete que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Filhos e filhas sentados à mesa do Pai, recebendo orientação, amor, carinho e direção desse Pai. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Esse Pai te ama, receba o amor dele nessa noite. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu céu, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Descanso nos braços dele, nos teus braços eu quero descansar.
Receba-nos no teu altar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glórias a Deus. A próxima canção vai nos aproximar do Senhor. Você pode sentar-se? Nós vamos ofertar ao Senhor dízimos no altar dele. Nosso momento de adoração, nosso momento de entrega, nosso momento de confiança, nosso momento de fidelidade, nosso momento de serviço. O nosso momento com Deus é culto, é alegria vir ao altar, entregar nossas ofertas. E você sabe que as nossas ofertas missionárias, por mais que tenhamos campanhas mensais ao longo do ano, você pode ofertar financeiramente a qualquer culto, em qualquer celebração. Então traga ao altar seus dízimos, suas ofertas missionárias. Enquanto a gente canta essa canção que é o nosso testemunho, eu gosto sempre de lembrar daquele que encontrou Jesus, que teve sua visão limpa e purificada e viu Jesus. Essa canção é nossa canção de testemunho. Então, enquanto cantamos, você vem servir ao Senhor. Perdido,
Senhor, é bom relembrar o dia que o Senhor limpou nossos olhos e nós nos aproximamos dele. Sônia, vem contar do Senhor, orar, consagrando os dízimos, as ofertas, consagrando as nossas vidas. Vamos fazer uma oração de consolação pela vida e família do nosso pastor Rogério, né? Perdeu sua avó, por isso não está conosco hoje aqui. Vamos clamar ao Senhor pelas consolações doces e especiais do Espírito Santo sobre a vida do nosso pastor e de sua família. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tua presença aqui em nosso meio. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós não somos nada, Senhor, e não podemos nada se não for por ti. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pelas ofertas que foram entregues, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um irmão, Senhor, dando a cada dia, ó Pai, um coração que tenha alegria em contribuir. Abençoe a nossa igreja, ó Pai, de forma especial nós entregamos o nosso pastor em suas mãos. Te pedimos consolo para a sua vida, para a sua família. Que o Senhor esteja abençoando a mãe do nosso pastor, ó Deus, nesse momento. Que ela também sinta, ó Deus, o consolo que só o Espírito Santo pode dar. Abençoe também, ó Deus, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, ó Deus, em culto, ofertando a Ti, Senhor, porque Tu és merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. E nós louvamos ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a preciosa palavra do Senhor. Você está com seu coração aí preparado? Eu sei que o Senhor quer revelar coisas preciosas para nós. Que o Senhor fala aos nossos corações e hoje está conosco o pastor João, já conhecido da nossa igreja. Quantas vezes já nos socorreu e mais uma vez está aqui. Será a boca do Senhor para nós nessa noite. Que Ele tenha total liberdade no Espírito Santo para falar do Senhor para nós. Pastor, Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigada por essa noite. Obrigada pela vida do pastor João. E obrigada porque eu sei que o Senhor já colocou a sua palavra no seu coração. Que ele seja um instrumento bem afinado nas suas mãos. Que ele ministre com graça sobre nós e que entendamos a sua direção nessa noite, Pai. E que aceitemos os desafios que o Senhor vai nos propor. Que como igreja do Senhor estejamos atentos a ouvir a voz do nosso dono, do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, amada igreja. Vocês estão felizes por estarem aqui nessa noite? Amém. Quantos aqui já sentiram a presença do Espírito Santo? É tão bom a gente sentir a presença do Espírito Santo, né? A gente está num ambiente onde a gente sente a presença manifesta do Espírito. Nossos cultos precisam ter a presença do Espírito Santo. E eu sou o pastor João, sou pastor de jovens da Igreja Nova Bereia, né? Vocês já conhecem bem, Igreja do Pastor Isaías. A gente está lá trabalhando com a juventude e sempre é um privilégio, uma honra estar aqui com os irmãos que fazem parte da nossa família espiritual, e eu me sinto tão bem aqui nesse lugar. Como é bom vir aqui, sentir a presença do Espírito, ser tocado pelas ministrações, pela adoração. Me sinto à vontade. E deixo meus sentimentos aqui ao pastor Rogério pela sua perda. Eu avó também esse ano, dia 20 de fevereiro, e perdi minha avó depois de 25 anos orando por ela. 25 anos evangelizando minha avó. Ela faleceu aos 84 anos de idade, no dia 20 de fevereiro.
e ela entregou a vida a Jesus no dia 4 de agosto do ano passado. Estava feliz de caminhar com Jesus. E eu tenho uma experiência que eu lembro da minha avó que foi muito legal. A minha avó tinha alguns discos, os mais antigos aí vão saber, aqueles discos de vinil. E ela gostava muito de ouvir aquelas músicas de MPB antiga, Moda da Guanabara, de Nelson Gonçalves, né? Aqueles nomes antigos, né? E ela ouvia aquelas músicas, né? Eu gostava de ouvir porque aquilo lembrava minha avó, lembrava meu avô, eu gostava de ouvir. Eu comprei uma vitrola para ela uma época, que era uma maletinha, né? Era uma vitrola, abria aquela maletinha, ela botava os discos, e ela era uma pessoa muito para cima, muito alegre, gostava de ouvir música o tempo todo. Então ela estava sempre ouvindo as canções. E aí ela teve a experiência com Cristo, né? Ela se converteu e tal, e eu ia na casa dela e não ouvia mais aquelas músicas, aquelas canções. E um dia eu perguntei para ela: ué, avó, o que houve? Eu venho aqui, não tenho mais escutado a senhora ouvindo as músicas. Você não quero dar mau testemunho para os meus vizinhos. Jesus transforma, irmãos. O Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo, ele deve ser o nosso melhor amigo. Ele deve ser a pessoa com quem a gente tem que se relacionar quando a gente levanta da cama de manhã. Ele foi a pessoa em quem Jesus enviou para que estivesse ao nosso lado. É Ele quem capacita a igreja a caminhar em triunfo. É Ele que dá dons espirituais para que a gente possa operar as coisas que Ele deseja que a gente opere. É Ele que dá poder e autoridade para a gente manifestar o reino de Deus na terra. Esse Espírito Santo é lindo. A gente precisa amar, a gente precisa ter intimidade com Ele. A gente precisa aprender mais a ouvir a voz dEle. Ele fala de diversas maneiras conosco. Precisamos estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero começar a mensagem, mas é difícil até para começar, depois de ouvir algumas canções. E hoje eu ouvi uma canção que em dado momento ela diz assim: quero estar na casa do Pai, comer na tua mesa, meu Pai. E eu penso que a igreja ela precisa ter a sua paternidade bem resolvida com Deus. Ela precisa perceber o amor do Pai, se sentir amada de verdade pelo Pai. Nós temos um Pai maravilhoso e Ele nos convida a sentar à mesa com Ele todos os dias. Isso me faz lembrar a história de Mefibosete, quando Davi vai e convida ele à mesa. Nós éramos como Mefibosete. Nós olhávamos para nós mesmos e nos achávamos como um cão morto, como ele se achava, indigno de estar à mesa. Talvez por isso a gente talvez não saiba se comportar como deveria à mesa com o Pai, porque a mesa está posta. Há um banquete, irmãos, para mim e para você. E eu gosto de imaginar aquela mesa linda, farta, sabe? Com várias iguarias da melhor qualidade, porque o Senhor Ele não nos dá nada que não presta, Ele nos dá o melhor. Então aquela mesa maravilhosa posta, o Senhor te convida à mesa. E você pode desfrutar de tudo que está à mesa. Mas às vezes a gente está tão acostumado com aquele corpo novo, que a gente deixa o restante perder para a gente. O Espírito Santo foi derramado. Existem capacitações do Espírito para que a gente opere, para que a gente leve para a rua, para que pessoas sejam alcançadas, vejam a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Mas às vezes a gente está tão limitado com a nossa visão e a gente tenta encaixar Deus, o Espírito Santo, como se fosse uma caixinha. E Ele não é assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo Ele sopra para onde quer, a direção que Ele quer. Se a gente se encher, tiver intimidade com Ele, a gente vai ver tanta coisa acontecendo. As pessoas vão querer estar na presença dEle, porque vai haver cura, vai haver libertação, vai haver milagre. Eu quero falar com vocês nessa noite, e prometo que vou tentar ser breve, não disseram a hora, até que horas eu posso falar, então a gente acaba ficando meio livre, né? Até meia-noite acho que tá bom, né? Quero pensar sobre um convite para a inconveniência. Um convite para a inconveniência. Um lugar de inconveniência é um lugar fora da zona de conforto,
É um lugar onde não é o meu gosto, onde não é aquilo que me agrada. É inconveniente. Mas a gente recebe esse tipo de convite de Deus. Lucas capítulo 9, a partir do verso 57, você pode abrir sua Bíblia se quiser acompanhar a leitura. Lucas, Evangelho segundo Lucas 9, 57 a 60. Diz assim o texto da Bíblia: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Repete comigo. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, Papai, nós te amamos e sentimos-nos amados por Ti nessa noite. Obrigado porque o Teu amor nos constrange, Pai. E Ele nos leva a buscar mais a Tua vontade. Nós pedimos a Tua graça e convidamos o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vem mais com a Tua presença aqui nesse lugar. Eu te peço, Espírito, vem mais sobre nós. Vem sobre cada um agora. Toca profundamente cada coração nessa noite. Que cada um que sinta o soprar do Teu Espírito nesse lugar. Que saiamos daqui impactados pela presença do Senhor e constrangidos pelo Teu amor. Nos leva ao lugar da inconveniência. Por amor a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu quero me ater à segunda parte do texto, onde Jesus diz a outro. E ele diz assim: a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. O Senhor Jesus convidou ele para segui-lo. Ele disse: siga-me. Você sabia que essa frase, siga-me, essa expressão, é a expressão que todo judeu sonhou um dia em ouvir? Essa é a expressão que todo judeu ortodoxo sonhou um dia em ouvir. Isso tem a ver com discipulado. Isso tem a ver com ser um talmidim. Um talmide, que é um discípulo. A palavra talmide significa discípulo em hebraico. Talmidim, discípulos. E todo judeu sonhava um dia em ser um rabino, porque ser um rabino para um judeu ortodoxo era algo que levava honra, era algo honroso, era ser reconhecido pela sociedade como alguém que temente a Deus, alguém que conhece a palavra, que conhece a lei. Todo judeu sonhava em ser um rabino, e a palavra segue-me tem tudo a ver com discipulado. E aí eu vou contar uma história para vocês entenderem um pouco melhor. A escola judaica, e eles são muito bons no ensino, ela era feita pelos rabinos. E aqueles que não tinham condições de se manter na escola, estudavam na educação em casa com seus pais. Mas havia 3 fases diferentes do ensino para os judeus, para o menino judeu. A primeira fase era dos 6 aos 10 anos, era o Bet Sefer, chamado de casa do livro. Bet é casa, Bet Sefer é casa do livro. Era para as crianças de 6 a 10 anos, eles estudavam a Torá. Então o menino, com 6 anos, ele ia para a sinagoga local, um rabino local, ensinava aquela criança de 6 a 10 anos a Torá. Eram os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco. Aquela criança já começava a aprender a sua educação, a ler, a escrever, estudando a Torá.
e ela estudava durante aquele período, de 6 aos 10 anos. Aqueles que se saíssem bem passavam para a segunda fase, que era chamada de Bet Talmud, a casa do aprender, de 10 aos 14 anos. Nessa fase, só os melhores passavam adiante. Aqueles que não se saíssem bem voltavam para casa e iam continuar os seus estudos com os seus pais em casa e aprender na educação domiciliar. Mas quando chegavam aos 14 anos, aqueles que foram muito bons, que foram excepcionais, esses iam não mais estudar agora com o rabino local, mas eles iam procurar um rabino famoso de Israel e ia fazer um teste com esse rabino para se tornar então um talmide desse rabino, ou seja, ele ia se tornar um discípulo daquele rabino. E aí só os melhores mesmo que iam, eles passavam por uma arguição, por um teste sobre a lei. Até aí nessa fase eles já aprenderam a Torá, já aprenderam os livros do Velho Testamento. Então agora eles iam passar por uma bancada ali onde eles iam ter que responder várias perguntas, e os melhores dos melhores ouviam do seu rabino, aquele rabino famoso, a seguinte palavra: segue-me. Só os melhores dos melhores ouviam segue-me, um convite especial para se tornar talmudinho daquele rabino. E ele começava a estudar com aquele rabino aos 14 anos, até os 30, onde ele poderia então se tornar um rabino com 30 anos, e a partir daí ele receberia outras pessoas para se tornarem discípulos dele. Vocês entenderam mais ou menos como é que funcionava o sistema? Então, a palavra que todo jovem judeu queria ouvir era segue-me. Aquele jovem a quem Jesus encontrou, ouviu dele a palavra: siga-me. Mas aí ele disse para Jesus o seguinte: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O pai daquele homem estava morto? Não. O mais interessante desse texto é que o pai desse menino não estava morto. Quando ele usa a expressão Senhor, deixe primeiro sepultar o meu pai, ele está dizendo: olha, eu sou primogênito, eu tenho uma herança para receber, e eu não posso ir agora, porque eu preciso primeiro esperar aquilo que é meu de direito, e aí, depois que eu receber aquilo que é meu de direito, que eu tiver com a minha vida boa, estabilizada, aí eu posso pensar em seguir o Senhor, mas agora eu vou abrir mão de tudo que eu tenho por herança. Eu não posso fazer isso. É exatamente isso que aquele homem está dizendo. Ele não estava disposto a pagar um preço para viver um momento de inconveniência de seguir a Jesus. E isso nos faz pensar a respeito daquilo que nós temos vivido no reino hoje. Como eu e você temos nos portado diante do chamado do Senhor. O que arde no teu coração? O que você olha e traz de alguma forma inconformidade no teu coração, que te deixa chateado, te deixa bravo, sabe por quê? Aquilo que te desagrada, que te dá inconformismo, tem a ver com o teu chamado. Aquilo ali tem a ver com o teu chamado. É algo que você precisa despertar para fazer. Mas às vezes é muito mais confortável a gente ficar de longe, observar e ver o que vai dar. Jesus ele convida a gente para viver um tempo de inconformismo. Às vezes estamos dispostos a seguir a Ele até um certo ponto, mas quando as coisas ficam realmente sérias, aí nós arrumamos algumas desculpas. 1 João, capítulo 2, de 15 a 17, diz assim: 1 João 2, de 15 a 17: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu fico pensando que a gente enfrenta uma luta contra o pecado diariamente. Quem enfrenta a luta contra o pecado aqui diariamente?
Amém. Eu também enfrento. Mas existe algo que às vezes nos atrapalha mais no nosso relacionamento com Deus e de cumprir o propósito dele do que o pecado, que é a distração. Eu vi isso de um homem chamado Irmão Yun. Quem já ouviu falar no Irmão Yun? Um chinês. Minha esposa que está ali. Irmão também, que bom. Irmão Yun é um chinês. Ele escreveu o livro O Homem do Céu. E esse irmão, ele se converteu aos 16 anos, uma experiência incrível que ele teve na China, depois de um período de fome, perdeu um dos seus irmãos que morreu de fome. E aí o irmão Yun, ele não era um cristão, a sua mãe se tornou uma cristã para poder receber cesta básica, porque eles passavam necessidade. Então ela decidiu levantar a mão para Cristo ali, porque ela recebia a cesta básica de uma gringa que fazia um trabalho missionário. E aí aquele homem, em obediência à sua mãe, foi orar pelo seu pai moribundo, que estava com câncer, morrendo terminal. A mãe convida ele para orar, ele não acreditava em Deus, mas eles tinham uma coisa chamada honra, e eles honravam os pais. Então, por honra, ele foi orar com a mãe. E quando ele ora com a mãe, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo cura a vida do seu pai. Aquele homem que já estava definhando, os seus parentes vinham se despedir, e na semana seguinte, levanta da cama como se nada tivesse acontecido com ele. Aquele jovem fica impactado com aquilo, entrega a vida a Jesus, recebe o revestimento do Espírito Santo e bota uma mochila nas costas e começa a andar pelos vilarejos, orando e pessoas sendo curadas, profetizando e pregando o reino. Foi preso mais de 30 vezes, foi torturado, ficou 50 dias sem comer, pediu a Cristo para que morresse por ele, porque ele queria ter o privilégio de morrer por Cristo. Esse homem é uma bênção. Hoje ele está na Alemanha, tem uma igreja lá fantástica. Mas passou muita coisa por Cristo. E quando ele esteve no Brasil, ele disse o seguinte: um pastor reuniu 5.000 pessoas num ginásio para que ele pregasse. Ele nunca tinha falado para tanta gente junto. E quando ele viu aquelas pessoas e ele começou a pregar, ele chorou, e depois disso ele analisou a realidade que cada um vivia, ele percebeu algo, e ele diz algo no testemunho dele, está gravado na internet. Ele diz assim: irmãos, eu percebo que existe algo aqui no Brasil, diferente da China. Vocês aqui são muito abençoados e prósperos e têm liberdade. Isso é maravilhoso. Mas isso muitas das vezes os distanciam de Deus. Lá na China, a gente sofre perseguição. Para ter uma Bíblia inteira é algo raro. A gente tem partes e mesmo assim é escondido. E era assim que ele viveu. E ele diz, e apesar disso, nós estávamos o tempo todo dispostos a morrer por Cristo. E a fome que a gente tinha, e a sede que a gente tinha por ele, é algo impressionante na China. As pessoas dão tudo que tem para ter um pedaço da Bíblia, para poder conhecer mais a Deus. E muitas das vezes aqui a gente troca um momento de comunhão maravilhoso como esse, para estar no shopping ou estar em casa assistindo um jogo de futebol. E ele falava que as distrações, muitas das vezes, nos distanciam daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que pertence a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, versos 16, 17, 24 e 25. Nós temos um chamado e uma missão. Mateus 28, de 18 a 20, fala da grande comissão. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos um chamado
para a inconveniência de fazer discípulo. É inconveniente fazer discípulo porque você vai ter que dedicar seu tempo, muitas das vezes suas finanças, muitas das vezes sua própria vida. Mas nós fomos chamados para fazer discípulo. E pasmem, existem cristãos dentro de igrejas como a nossa, que tem 20, 30 anos de igreja e nunca fez um discípulo. A.W. Tozer, teólogo conhecido, vai dizer o seguinte: um religioso pode gerar até mesmo um outro religioso. Um evangélico pode gerar um evangélico. Mas só um discípulo pode gerar outro discípulo. E isso é muito forte, irmãos. Porque quando a gente fala de discipulado, a gente não está falando daquela escolinha bíblica onde a gente pega um livrinho e lê. A gente está falando de vida na vida. Alguns vão chamar a doutrina da imitação de Cristo. É ensinar o outro a viver aquilo que Cristo deixou para a gente, para viver. É investir tempo, é investir vida, no caráter, na formação do outro. Com o auxílio do Espírito Santo, a gente precisa despertar para a obra do discipulado. A gente precisa fazer discípulos e não religiosos, não pessoas que frequentam igreja, não pessoas que são cheias do Espírito Santo. Porque o que impacta o mundo, que transforma a vida do homem, é o Espírito Santo. Pessoas entrarem, sentarem, levantarem a mão e saírem, isso não modifica nada. Nós precisamos ser pessoas que são cheias do Espírito Santo, que a tua presença faça diferença na vida do outro. Deus tem chamado a gente para um avivamento. Se eu perguntar para os irmãos quantos querem viver um avivamento aqui, eu tenho certeza que todos querem levantar a mão e vão dizer: eu quero ser avivado. E a gente precisa avivar a obra do Senhor no decorrer do tempo. Mas uma vida avivada é uma vida submissa à inconveniência de cumprir aquilo que o Senhor quer que a gente faça e não o que a gente quer fazer. Fomos chamados para fazer discípulos. Quando olhamos a grande comissão, ide por todo mundo e fazer discípulos, vocês já perceberam que a gente dá muita ênfase ao id? O id do Senhor, o id do Senhor. E pouca ênfase no fazer discípulos. A ênfase desse texto não está no id. O ir da igreja é natural. Até porque, até mesmo quando a igreja não quer ir, ela acaba indo por força de Deus. Porque se a igreja não vai, ele dá um jeito da gente ir. Aconteceu isso lá em Jerusalém. A igreja estava muito confortável em Jerusalém e ela foi dispersa para todas as regiões e o evangelho cresceu de uma forma absurda. Então a ênfase está em fazer discípulos e nós fomos chamados para discipular pessoas. Fomos chamados para imprimir o caráter de Cristo nas outras pessoas, a andar com gente não só da igreja, com gente que não é da igreja, e influenciar essas pessoas a desejarem estar com Cristo. E não importa se ela vai em outra igreja, se ela vai em outra igreja, caminha com ela. Ou se ela não gosta de entrar na igreja, você não precisa convidar ela para vir à igreja, você precisa falar de Jesus para ela. Você precisa testemunhar com a sua vida. Nós somos a carta viva, o perfume de Cristo. Então, seja o perfume. Agrade, de forma que agrade a pessoa, que ela sinta a presença. Ela tem que sentir a presença do Pai em você. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, versos 17 e 20. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Marcos 16, 17 a 20. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Os sinais eram a confirmação daquilo que eles estavam em obediência ao Senhor fazendo.
fomos chamados, irmãos, para a inconveniência de curar os enfermos, de expulsar os demônios e de pregar o ano aceitável do Senhor. É muito estranho ver que isso aqui era o natural da igreja. O natural da igreja era viver essas experiências. Era o expulsar demônios, curar enfermos, impor as mãos e pregar a libertação dos cativos. Isso era o natural da igreja. O sobrenatural deve ser vivido de maneira natural pela igreja. Atos dos Apóstolos. A igreja do primeiro século vivia isso de maneira natural. Curas, milagres, era algo natural da igreja. Não algo extraordinário, como, nossa, a gente nunca viu acontecer. Não. Por que às vezes a gente tem a impressão de que nos distanciamos tanto dessa igreja? Hoje pela manhã a gente estava lá na igreja, à tarde a gente estava na igreja lá com as crianças, e foi uma grande festa, veio criança de tudo que é lugar, nunca vi tanta criança na igreja, a gente estava alegre, e eu estava falando com os pais que os filhos eles são como flecha na mão dos guerreiros, e que nós como pais precisamos dar direção para os nossos filhos. Como pais, a gente precisa polir as flechas, nós precisamos polir, preparar os nossos filhos e se preparar, porque em um momento aquela flecha precisará ser impulsionada para alcançar o alvo. E que a gente tem um papel importantíssimo na criação dos nossos filhos, de profetizar na vida deles, de pôr as mãos sobre eles, declarar aquilo que eles serão, aquilo que eles se tornarão, e ensiná-los como discípulos, porque os nossos primeiros discípulos estão dentro da nossa casa. As primeiras pessoas que nós vamos discipular são os nossos filhos, porque você pode olhar, se você quer ver se o camarada é crente mesmo, olha o comportamento do seu filho, vê como ele anda, vê o que ele fala. O filho ele vai imprimir a identidade do seu pai. Se o seu pai se dobra ao Senhor em oração, é aquele camarada que chora aos pés do Senhor, ele vai ter ali algo de referência para ele observar e caminhar, e ter um relacionamento com o pai. Mas se o pai não vai à igreja, porque hoje no jogo do Mengão, o filho vai ver que realmente está na casa do pai, sentar à mesa do pai, não é algo mais importante. Eu falava com o diácono o seguinte, eu falava, irmão Sérgio, eu olho para a igreja de Atos Apóstolos, a igreja do primeiro século, que a gente chama da igreja primitiva, mas que vivia sobrenatural de forma natural, e eu falo para ele, não era para a igreja, no decorrer dos séculos e dos tempos, viverem algo muito maior do que aquela igreja que estava começando a ter as experiências do Espírito Santo com Deus tinha. Será que não era? O nosso coração parou de arder de viver essas experiências? Ou a gente está vivendo um tempo de uma teologia de cessacionismo, onde os milagres, o poder e a unção, isso tudo foi para aquela época onde os apóstolos operavam. Hoje não, pastor. Hoje a gente ora se for a vontade de Deus. Irmãos, eu não me conformo, porque o Senhor nos chamou para viver um conveniente. O texto diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. Quantos creem? Quantos aqui creem, irmãos? Nós precisamos crer para que a gente possa viver essas experiências com Deus. Certo dia, o meu coração tem queimado por essas experiências com Deus. Eu tenho buscado ter experiência com o Espírito Santo. E um certo dia eu cheguei na igreja, numa programação de idoso na igreja. Minha esposa ia falar sobre nutrição para os idosos. A gente estava indo para a igreja. Eu cheguei lá e disse: tem falta da minha mãe. Ela não estava na igreja. Minha mãe é membro de lá, ela não estava. E aí eu liguei para ela para saber o que aconteceu. E ela estava com uma voz péssima. E ela disse para mim: olha, minha pressão subiu, foi a 18. Eu estou com uma dor horrível na nuca, mal consigo falar, não consigo nem levantar da cama. Eu falei: eu vou para aí agora e eu vou orar pela senhora, Jesus vai te curar. Algo imprimiu no coração dela quando eu falei aquilo para ela. Gerou fé no coração dela. A fé vem pelo ouvir.
E ela teve fé. Cheguei na casa dela, ela estava ali no sofá, arrumada, não conseguia nem abrir o olho, e eu orei por ela, na autoridade, no nome de Jesus. A palavra diz que sinais seguirão os que creem. Eu orei com a autoridade de Jesus e falei para ela: pressão arterial, volte ao normal, na autoridade do nome de Jesus. Foi isso que eu fiz. Foi 10 segundos. Eu falei: mãe, coloca o aparelho e verifica. Ela colocou o aparelho para verificar e a pressão estava 12 por 8. Ela foi na cozinha, quando ela voltou, ela me olhou e começou a chorar e falou: a dor de cabeça sumiu. E aí ela começou a sair para falar para os vizinhos que tinha sido curada. A fé foi tão contagiosa dela, e a Bíblia mostra isso, irmãos. Isso é profundo na Bíblia. O testemunho daqueles que tocavam em Jesus e eram curados. Foi o testemunho daqueles que tocavam em Jesus e foram curados, que fez aquela mulher do fluxo de sangue ter fé para acreditar que ela poderia ser curada se tocasse. O texto vai dizer: ouvindo falar da fama de Jesus, ela creu no seu coração que se somente tocasse na orla das suas vestes, seria curada. O testemunho que gera fé. E aí a minha mãe começou a falar com os vizinhos, e aí um vizinho lá, um senhor que estava doente, e o seu Manuel, ele não estava podendo andar, ele estava com um problema nas pernas, era um senhor de 80 anos, mas que bem inteirão, sabe, cristão, e ele teve algum problema lá, passou mal à noite, não estava conseguindo ficar em pé, as pernas dele tremiam e ele não conseguia se manter em pé. E aí ela falou para mim assim: olha, no dia seguinte, o seu Manuel não está bem, você pode vir aqui e orar com o seu Manuel. Ela já tinha falado que eu orei e que ela tinha ficado curada pelo Espírito Santo. Falei: posso, orar é o meu papel, eu vou orar, porque eu creio, a Bíblia diz, eu vou orar. E eu fui lá na casa do seu Manuel. Só que eu cheguei lá, estava o seu Manuel, estava a dona Severina, que é a esposa dele, estava o neto que estava ajudando, porque ele não estava conseguindo se locomover, o Mateus, e chegou um agregado, uma vizinha lá também para a oração. E aí ele pegou a Bíblia e falou assim: pastor, já que o senhor está aqui, pastor, toma a Bíblia. Eu abri a Bíblia, li a Bíblia com ele, nós cantamos um louvor, ele tocou gaita, que ele toca a gaita de um louvor da harpa cristã, nem conhecia a música, mas foi uma coisa maravilhosa. A gente já começou a sentir a presença do Espírito Santo. Eu fiz um apelo, aqueles que não eram convertidos entregaram a vida a Jesus, e eu falei: agora a gente vai orar, porque estamos em família, o Espírito Santo está aqui, e ele vai curar. E aí nós oramos pelo seu Manuel, e eu falei: seu Manuel, em nome de Jesus, agora só levanta. Aí o neto dele veio ajudar, eu falei: calma, Mateus, deixa ele, vai levantar. E aí ele foi, ficou em pé sozinho, mas ali com medo, se andar, não fica com medo não, anda, o senhor vai andar, pode andar, vai lá na dona Severina. E aí ele foi devagarzinho, andando, mas conseguiu ir. Aí ele ficou mais confiante, que ele viu que ele estava andando, né? Aí ele voltou, eu falei: seu Manuel, aí ele, isso é 60%, então vamos atrás dos 40% que falta? Vamos? Ele: vamos, então vamos. Eu orei novamente por ele, pedi em nome de Jesus para que ele ficasse curado, que o Espírito Santo viesse, tocasse nele, trouxesse cura. E falei: agora o senhor pode ajudar a dona Severina lá de novo? Isso, né, que já está chorando, desesperado, porque viu a dificuldade do voltar. E aí ele foi lá, aí a segunda vez ele já foi mais rápido. Chegou na dona Severina, deu um beijo nela, e foi uma grande alegria, e todo mundo chorando, porque o nosso Deus, ele é real. E o que a Bíblia diz é para nós, é a mesa que já foi posta, irmãos. A gente só precisa viver. Por que a gente não fala de dons do Espírito Santo? Por que a gente não fala de jejum e oração? Nós precisamos jejuar. É tempo de se dedicar à presença do Senhor, a se humilhar diante dele, a buscar o Espírito Santo. Isso é para nós, irmãos. A Bíblia diz: quando jejuardes, da mesma maneira que Jesus disse, quando orardes. Ele está dizendo que se eu quiser orar, que eu não preciso orar? Não, ele está dizendo que eu preciso orar, assim como ele está dizendo que eu preciso jejuar. E por que a gente não fala mais disso? Parece que isso é coisa só de pentecostal. Não, está na Bíblia. Precisamos jejuar, precisamos buscar o Espírito Santo, precisamos trazer o céu para a terra. O reino de Deus tem que ser manifesto. Há um doente esperando a sua mão ser imposta para orar por cura. A igreja do Senhor Jesus precisa
eu amei ela quando eu orei, porque eu desejei do fundo do meu coração vê-la de perto. Ah, mas ela não foi curada, pastor. Não foi, Deus, é Ele quem cura, não sou eu não tenho poder nenhum, mas o poder e a glória é dele. Mas o meu papel eu fiz, e eu te garanto que ela vai se sentir amada, porque eu não vou orar uma vez. Se Deus me curar, eu vou orar 2. Se Ele não orar, eu vou orar 3, eu vou orar 5 vezes, ela vai se sentir amada. O nosso papel é cumprir aquilo que a palavra diz. E aquele dia foi incrível, porque aí a vizinha agregada que chegou tinha feito uma cirurgia no cóccix e tinha ficado algum tipo de material no cóccix dela lá, na parte de instrumentos, quebrou e ficou, e ela sentia dores e precisava fazer uma cirurgia. Ela estava com as pernas queimando. Ela já tinha uma semana que ela estava com as pernas queimando de dor. E ela não conseguia também ficar muito tempo em pé, porque doía muito. E ela perguntou, pastor, o senhor pode orar? Eu falei, posso, irmão. Mas Jesus que está em mim, está na minha irmã. E eu não tenho poder para curar. Mas a gente vai clamar o Espírito Santo para que Ele cure. E aí, nós oramos com posição de mão sobre aquela irmã. E aí ela começou a chorar. E eu falei, irmã, e aí, como é que está a dor? De 0 a 10. Ela, pastor, quando o senhor estava orando, eu senti as minhas costas queimando como fogo. E as dores da minha perna passaram. Eu não estou mais sentindo. Glória a Deus, irmão. Vamos continuar orando para que a irmã não precise operar. Novamente, e aí a minha mãe me ligou durante a semana e falou, João, olha, a fulana pediu para te agradecer, porque já tem uma semana que ela não sente nenhuma dor nas pernas. Essa semana eu estive lá, já se passou um mês, ela disse que precisou fazer a intervenção para a retirada do material e ficou tudo bem. E incrivelmente ela estava, depois de menos de uma semana de cirurgia que ela fez, ela estava lá embaixo, com um bebê no colo. Eu passei, olha, a senhora fez cirurgia? Filho, mas eu estou bem. Glória a Deus. Deus é lindo. Papai nos ama. A gente só precisa amar. E quando a gente ama, o nosso coração queima por Ele. O nosso coração queima por aqueles que estão lá fora. A gente não consegue viver sem falar desse amor. E o Senhor deu isso para a gente. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vai ver que existem capacitações do Espírito. Essas capacitações são ferramentas espirituais que o Senhor preparou para a igreja, para que andássemos nela e operássemos nela. Pastor, mas eu não sei me mover nesses dons, como eu faço? Tem algo que está em você. E você precisa ter relacionamento com o Espírito, para que você entenda aquilo que Deus está falando contigo. O Espírito Santo fala com a gente todos os dias, irmãos. Às vezes nós não aprendemos a ouvir. E às vezes também nos foi ensinado a ouvir o Espírito Santo. Ah, pastor, mas como o Espírito Santo fala comigo? Ele fala através da palavra. Ele fala através da oração. Mas você sabia que ele também fala através dos seus sentidos? Existe um testemunho interior. A Bíblia vai dizer que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos salvos, que nós somos dele. Se eu te perguntasse, como você garante que você é salvo? Você ia falar o que para mim? O que garante que você é salvo? O que faz você ter a certeza de que você é salvo? Você vai falar para mim, pastor, eu sei porque eu sei que eu sou salvo. Porque a palavra diz, porque há um testemunho interior. É o teu Espírito que testifica com o Espírito de Deus que você é filho dele, que você é amado dele. É esse testemunho interior que muitas das vezes é o Senhor falando com a gente, através de uma impressão. É sutil, mas você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele pode estar te guiando. E aí, quando você pensa muito numa pessoa, você fala assim, essa aí é na minha cabeça. O Espírito Santo pode estar te soprando. Vai lá, alguém precisa de você. Você lembra do Paulo? Passa na Macedônia e socorre-nos. Lembra disso? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo impelia Paulo a ir a determinado lugar, assim como ele impedia Paulo de ir para aquele lugar que ele queria. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele se relaciona comigo e contigo diariamente. Ele quer interagir com a gente. Não adianta eu ficar aqui na hora da adoração apenas e falar assim, enche-me, Senhor, enche-me do teu Espírito. Eu preciso interagir com Ele. Foi dada uma visão ao profeta Ezequiel, e a gente conhece essa visão. As águas saíram
E à medida que ele via andando, as águas iam subindo no calcanhar, no joelho e até a cintura. Por onde aquelas águas passavam, havia cura, havia vida. Mas ele precisou andar para que a água começasse a subir. Nós precisamos interagir com o Espírito Santo. Nós precisamos cooperar com Ele. Ele quer usar a minha vida e a sua para manifestar o reino. Mas eu preciso sair do meu lugar de conforto e correr o risco. Correr risco é a inconveniência que eu e você vamos ter para viver uma vida no Espírito e ser cheio do Espírito Santo. Se queremos ver milagres acontecendo nesse tempo, a gente precisa sair do lugar de conforto e começar a se arriscar. Tenho uma impressão de que o Espírito Santo está... Será que o Espírito Santo não é coisa da minha cabeça? Que é para eu orar por fulano que Deus vai fazer alguma coisa. Na dúvida, vai lá e ora. Você tem 50% de ver um milagre, 50% de não acontecer nada. Mas se acontecer, a gente vai vibrar aqui na frente. A gente vai glorificar de pé a igreja. Porque algo aconteceu e você ouviu a voz do Espírito Santo. Você foi impelido por ele. O Senhor, ele fala com a gente. E é maravilhoso isso. Eu estava no carro com a minha esposa um dia, a gente estava conversando sobre a aquisição de um bem, de uma coisa, e o papai já tinha falado para mim que ia dar. E eu conversei com ela, e na hora ela ficou apreensiva, ela ficou assim diferente. Eu olhei para ela e eu senti dentro de mim, pelo Espírito Santo, o que ela estava sentindo naquela hora. Na mesma hora veio eu estava alegre, contando com uma alegria que ia acontecer, que vai acontecer. E de repente eu senti uma profunda tristeza e angústia, de medo. Eu senti medo de ficar arrepiado. Eu olhei para ela e falei assim: Rose, você está sentindo agora uma angústia no seu coração? Você está sentindo uma tristeza, uma angústia? Aí ela meio que ficou espantada, meio que fez sentido o que ela estava sentindo, e eu falei: olha, Deus me mostrou que você está sentindo isso. E ao mesmo tempo que ele me mostrou isso, ele disse para que você não deixe de confiar, porque ele tem cuidado de nós, não vai deixar de cuidar. E coisas grandes vão acontecer. E aí ela ficou mais tranquila e a gente orou e foi embora. O Espírito Santo, ele mostra para a gente, ele fala, porque ele é íntimo, e a Bíblia vai dizer que ele vai revelar aquilo que o Pai e o Filho já planejaram para nós, para a igreja. E a gente vai ter acesso a isso nos relacionando com Ele, através da palavra e através de um relacionamento de intimidade com o Espírito. Ele tem nos chamado a viver algo profundo. Eu creio que vem um tempo de grande avivamento no Brasil. E eu fico tão feliz quando eu ando por aí. E semana passada eu passei uma semana num congresso de avivamento lá em São Paulo. Tinha gente do mundo inteiro. Tinha norueguês, americano para tudo que é lado, brasileiro de tudo que é lugar do Brasil. Foi algo fantástico. E a gente viu tudo que acontece em Atos aconteceu naquele lugar. E as pessoas adoravam com mãos santas levantadas, querendo mais de Deus, chorando por mais de Deus. Eu falei: Senhor, obrigado, porque existe um povo que está vivendo algo maravilhoso e que vai começar a atrair outros a quererem viver também. Porque a gente precisa viver esse avivamento. E eu creio que o Senhor não nos quer deixar fora daquilo que Ele vai fazer no nosso país. Há um avivamento, há uma onda do Espírito Santo se manifestando no Brasil. Isso já está em vários pontos do nosso país. Mas eu sei que o Senhor não quer deixar a igreja dele, nós batistas, fora disso. Ele quer que a gente faça parte disso. E que a gente saia daquilo que a gente foi chamado para anunciar lá fora na rua que o tempo do Senhor é chegado, que há esperança e que Ele é um Deus que faz milagres hoje, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz isso? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação ali no grego é a palavra sozo. E ela aparece mais de 116 vezes no Novo Testamento. E
E a palavra sozo significa, no grego, significa salvar, libertar e curar. É a mesma palavra. Quando o Senhor Jesus diz, os seus pecados estão perdoados, levanta e anda, você está salvo, Ele está dizendo que você está liberto, você está curado. Quando Ele usa a palavra, você está curado, toma a sua maca e anda, Ele está dizendo que você está salvo, você está liberto, você está curado. É algo completo do ser humano. O Senhor conquistou isso na cruz por nós. Isso foi nos dado. E a gente tem um Evangelho, que é o poder dele para anunciar as pessoas para elas serem curadas, libertas e salvas. E a gente só precisa tomar posse disso. A mesa já está posta, meus irmãos. Só precisamos desfrutar do banquete que o Pai preparou para nós. Nos alimentarmos do Espírito e anunciarmos a palavra com autoridade e com o poder que Ele já nos deu. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos louvar e eu quero que você fique de pé. E que durante 1 minuto você faça uma oração pessoal aí com o Espírito Santo. Convide Ele para vir mais sobre você nessa hora. Pede ao Espírito Santo para que Ele te enche. Para que a partir de hoje Ele te abençoe e te use para ser bênção na vida de outros, para que Ele te capacite com dons espirituais e para aquilo que está escrito na palavra se cumpra na sua vida. Que a partir de hoje você deseja no seu coração ter experiências sobrenaturais de maneira natural, porque o sobrenatural revela quem é Deus, o sobrenatural revela a natureza de Deus. Deus é sobrenatural. Quando a igreja move no sobrenatural, a igreja vive aquilo que deve ser natural para ela viver. Peça ao Espírito Santo para que encha você, para que use você. Tenha relacionamento com Ele em casa. Pare tempo para adorá-lo. Diga para o Espírito Santo, eu te amo. Você é o amor da minha vida. O meu coração é o seu trono. Fala comigo, eu quero te sentir. Peça a Ele isso. E deseje viver uma vida de inconveniências na presença dEle, fazer a vontade dEle. Amém? Te ofertar em louvor.
Em nome de Jesus. Amém. Amém.